Graça e a paz do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, esteja com todos nós, queridos amigos, irmãos, que estão nos acompanhando nessas mensagens. Hoje o nosso tema é Nada Faltará, baseado no Salmo 23, que, aliás, é o salmo da Bíblia mais conhecido em todo o mundo. Principalmente seu primeiro versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Com certeza, então, por causa desse primeiro versículo, vem nada faltará. Bom, se você tivesse de dizer uma palavra que pudesse revelar o estado e sentimento das pessoas do mundo inteiro, qual seria com uma palavra? Provavelmente eu diria a insatisfação. Sim, a insatisfação é algo realmente que acompanha as pessoas desde que ela nasce. Sempre está desejando mais e sempre está, de um certo modo, insatisfeito com o que tem. Sempre querendo algo mais, algo mais. É claro que tem gente que nunca está satisfeito com nada. Outros estão satisfeitos com quase tudo. E outros dizem, estou satisfeito com tudo, mas com pouco tempo revelam que ainda tem alguma coisa faltando. Bom, isso revela naturalmente o nosso estado de insatisfação, claro, e o estado de que sempre a gente deseja algo mais, porque a gente nunca se sente completado nos nossos desejos, não é? Na nossa vontade. Aí quando a gente vê uma palavra como essa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aí a gente pode até pensar numa coisa utópica, como nada me faltará? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que o Salmo 23 é um dos salmos clássicos de Davi, o rei Davi, mas ele está reportando, com certeza, a situação da peregrinação do povo que saiu do Egito como escravo, indo até a terra prometida, um período esse que durou 40 anos. E diga-se passagem, esse período e essa transição que esse povo passou durante esses 40 anos, também pode muito bem representar o período que a gente passa por essa terra, sabe? Então Davi estava reportando que Deus conduziu aquele povo, não apenas os tirou, os libertou do Egito, mas também proveu para ele todas as coisas, o maná, o pão de cada dia, o sol, a chuva, o alimento, enfim, dando-lhe maná, protegendo do sol causticante do deserto, com uma nuvem espessa e também uma coluna de fogo à noite para os aquecer, visto que o deserto faz frio à noite. Então, e todos os livramentos que Deus fez durante a peregrinação dos inimigos, o Salmo 23 reporta exatamente isso, essa história de que Deus é o pastor que conduz as suas ovelhas a pastos verdejantes, que guia mansamente pelas águas tranquilas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Presta atenção que o Salmo não está dizendo que nada, absolutamente nada faltará, mas está dizendo que o pastor sendo Deus, o pastor sendo Jesus, ele é o supridor de todas as nossas necessidades. Ele não está aqui para suprir os nossos caprichos e todos os nossos desejos, mas das nossas reais necessidades. Mas vem uma pergunta, o Senhor é seu pastor? Ah, sim, todo mundo diz que é. Mas às vezes o Senhor não é o seu pastor. Às vezes é o pastor do seu pastor, às vezes é o pastor dos seus pais, às vezes é o pastor dos seus amigos, às vezes é o pastor de outras pessoas, mas não é o seu pastor. Aí vem a pergunta, e você é ovelha desse pastor? Em João capítulo 10, Evangelho, Jesus diz que as minhas ovelhas me conhecem e eu as chamo pelos seus nomes. E ela não segue outro a não ser a mim, porque elas conhecem a minha voz e sabem qual é a voz do pastor. Quem é que você está seguindo? O que é que você está seguindo? Quantas coisas você está seguindo para dizer que realmente você é a ovelha de Jesus Cristo? Bom, é apenas uma consideração que eu gostaria que você pensasse para realmente observar que não é uma utopia o que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo é que Ele é aquele que cuida, é aquele que provê, é aquele que protege, é aquele que faz as coisas todas no tempo certo
e não é o nosso tempo, do jeito certo, não é o nosso jeito, não é? As coisas que Deus faz são maravilhosas e são perfeitas, no tempo certo. Tudo Deus faz no seu tempo certo. Ele não falha. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe, no meu tempo ainda de criança, eu vi um pastor contar uma ilustração que eu nunca esqueci. Consta que numa cidade europeia, uma grande cidade, uma cidade cristã, inclusive, o auditório do teatro estava lotado e tinha algumas coisas para acontecer ou acontecendo naquela noite espetacular, e uma delas era a declamação de um ator. Um ator apresentou-se e fez em forma de uma poesia, ele recitou o Salmo 23, com a voz impostada, com todas aquelas técnicas que ele havia aprendido e do qual a habilidade não lhe faltava. Ele citou, ele declamou o Salmo 23 de um modo tão extraordinário que as pessoas aplaudiram. E naquela mesma noite de espetáculo, houve uma outra presença também no palco que fez a recitação do Salmo 23. E quando essa pessoa fez uma recitação de um modo simples, muito profundo, então ele foi recitando o Salmo 23 de um jeito tal que as pessoas não aplaudiram. Mas todas as pessoas choraram. Todas as pessoas ficaram comovidas. Então esse foi o resultado. Então se perguntou, o que foi que houve? Que essa diferença? O outro não foi tão maravilhoso que foi aplaudido e esse fez as pessoas todas chorarem durante a recitação do Salmo 23? Então alguém muito sabiamente respondeu, é que o ator conhece o Salmo 23, mas esse senhor, ele conhece o pastor do Salmo 23. É uma questão de relação pessoal, é uma questão de intimidade, é uma questão de se Deus realmente é o seu pastor e se você é realmente ovelha do Senhor Jesus Cristo. Não é? Veja que Deus está dizendo, nada me faltará, mas está dizendo, ele conduz em pastos verdejantes, guia-me na semente pelas águas tranquilas, mas tem também esse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Isso significa que o pastor que cuida de nós, que o pastor que diz, não, nada não faltará, ele permite que a gente possa passar até pelo vale da sombra da morte. Está entendendo? Bom, vamos lembrar então de uma outra passagem que não é uma metáfora, é um episódio bíblico, mas que nos mostra uma realidade parecida. Deus pediu a Abraão, o pai da fé, que sacrificasse seu filho Isaque num holocausto, oferecesse a Deus. E era o único filho, Isaque. E Abraão atravessou 3 dias com seu filho até chegar ao Monte Moriá, e chegando lá, o filho perguntou, pai, está tudo aqui, a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão respondeu, Deus proverá para ti, meu filho. Deus proverá. É o Deus que provê. Mas muito bem, nós conhecemos a história registrada no livro de Gênesis, no capítulo 22, mostrando que Abraão foi até as últimas. Ou seja, Abraão levantou realmente o braço com o cutelo para sacrificar o seu filho. E neste momento exato, Deus não permitiu. Deus fez com que aquele momento fosse interrompido. E alguém então perguntou assim, mas por que Deus pediu? Se ele sabia que Abraão ia fazer, e Deus também não ia permitir que esse sacrifício fosse feito. Então por que Deus fez Abraão andar 3 dias, subir o monte, levar lenha nas costas, e etc., todos aqueles preparativos? Então a pergunta é, por que Deus sabia? E a resposta mais correta é, sim, Deus sabia, mas Abraão não sabia. Deus sabia, mas nós não iríamos ficar sabendo se Deus não deixasse ir até as últimas consequências. Então vem-nos a questão, a pergunta, sabe que Deus sabe todas as coisas, né? E por que Ele permite que os servos dele, as ovelhas dele, passem pelo vale da sombra da morte? Por
Por que ele permite que tenha inimigos? Porque o Salmo 23 fala, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, na presença dos meus inimigos. Bom, Deus não sabe. Querido, Deus não vai providenciando as coisas antecipadamente, nos dando assim, sabe, para a gente não só ter nice, só ter prazer, só ter felicidade, não ter perplexidade. Não, não é assim. Deus permite para a gente ter essas perplexidades, que a gente tenha essas provações para testar a nossa fé. Veja o que Deus disse para Abraão: agora sei que tu me temes. Claro que Deus sabia, mas eu não ficaria sabendo se isso não tivesse realmente acontecido dessa maneira, está entendendo? E esse é o exemplo da vida de Abraão, e é o exemplo também para nós, como Deus, como pastor, cuida de nós para que nada nos falte. Veja, para que nada nos falte do necessário, nada nos falte de sua provisão, nada nos falte de sua salvação, nada nos falte de sua graça, nada nos falte do seu perdão, nada nos falte da segurança que temos nele e da perseverança que encontramos nele para a vida eterna, quando temos a fé verdadeira no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada nos faltará. Mas as provações que no dia a dia nós passamos, as aflições, as carências, as necessidades, são formas, e também as adversidades, são formas de Deus estar trabalhando conosco, trabalhando a nossa fé, trabalhando a nossa estrutura, nos tornando mais experimentados, porque é feliz, é bem-aventurado aquele que depois de ser provado, consegue lograr o bom êxito, né? Como diz o livro de Tiago, né? Tendo motivo de toda alegria o passar por várias provações, porque elas aí redundam em outras coisas. Então, até as provações e essas dificuldades é para nos mostrar que Deus realmente está aí, presente. Ele está presente. Se vêm as provações, se vêm as tentações, se vêm as dificuldades, o importante é que Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Nada nos faltará. Essa palavra rápida que nós temos de conforto para nós, nada nos faltará. Pela graça de Deus. Que Deus, na sua graça e pela misericórdia dEle, também no nome do Senhor Jesus Cristo, esteja acompanhando sua vida, nas suas necessidades, nas suas lutas, e você saiba e experimente que Deus permite essas lutas e essas provações para mostrar que realmente Ele é o pastor, que se você sendo ovelha dEle, nada lhe faltará. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja, portanto, com você e com todos nós. Amém.